2021 é o ano de viver o extraordinário. Esta é a palavra que está sobre a minha vida neste ano. Esta é a palavra que está sobre a vida de muitos daqueles que estão acompanhando este canal, estas ministrações, estes estudos que eu venho compartilhando dentro do meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou um cristão evangélico, protestante. Aceitei Jesus no ano de 1997 e de lá para cá uma grande revolução tem acontecido na minha vida. Sou um estudante da Bíblia, sou um cristão, um apaixonado por Jesus, pela sua palavra e que venho combatendo arduamente, principalmente de uns anos para cá, muito do que tem acontecido no nosso movimento, no movimento cristão evangélico, não só no Brasil, mas no mundo. Há uma tendência de se descredibilizar o movimento. Claro, muito também se dá por conta do mau comportamento de algumas pessoas, pessoas que acabaram em algum momento se tornando uma má representação da fé, se tornando um mau exemplo para a fé, um mau testemunho para a fé cristã protestante. Mas também há um ataque persistente, incisivo, não é? Filosófico e teológico. Aliás, a teologia tem estado cada vez mais misturada com uma série de coisas, correntes teológicas das mais diferentes possíveis e a maior parte delas, sem nenhum medo de errar, a maior parte delas defendendo coisas que de fato não se comprovam, não se sustentam biblicamente. Não se sustentam biblicamente. Então eu quero dizer a você que está chegando nesse canal que eu sou um pregador da prosperidade. Eu entendo e compreendo que há um desejo de Deus para o homem. E o desejo de Deus para o homem é que este homem prospere. É que este homem seja abundante em tudo. Que viva assim uma vida abundante. E uma vida abundante é uma vida que flui em todas as áreas. É uma roda que gira. É uma roda que roda. É algo que flui, é algo que naturalmente flui, é algo que está no lugar certo e por estar no lugar certo produz frutos, é abundante, flui, cresce, prospera. Tudo que Deus criou prospera, tudo que Deus criou está em movimento, tudo que Deus criou está em constante movimento, avançando, prosperando, evoluindo, expandindo, se transformando, sendo transformado. O desejo de Deus para o homem é a prosperidade, o mundo espiritual é abundante. Os judeus, e se você passar a estudar um pouco mais da história dos judeus, os judeus não têm medo de prosperar. Eles não entendem esta realidade como uma realidade imunda e o dinheiro como algo imundo. Eles entendem a prosperidade como algo normal, natural, como algo que uma planta fará, por exemplo, se ela estiver plantada no lugar certo, com as condições adequadas, essa planta prosperará, crescerá, dará frutos, ela vai crescer, ela vai expandir. Então a prosperidade é natural, o dinheiro é natural, a abundância é natural, o mundo espiritual é abundante, o nosso Deus é Deus dono do ouro, da prata. É claro que o conceito de prosperidade, ele está um pouco batido, as pessoas não conseguem compreender o que é prosperidade. Eu ainda não sou milionário, mas eu sou próspero, e muito próspero, e muito próspero. Não são histórias que as pessoas contam, são coisas que eu vivo diariamente. Coisas extraordinárias. E Deus tem nos prosperado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos expandido, Deus tem nos feito avançar. Ok? Então a prosperidade, ela é um desejo de Deus para o homem. Há dentro do homem um anseio pela prosperidade. É por isso que boa parte do insucesso do comunismo na face da Terra, e de fato é um insucesso em todos os níveis, né? Nunca produziu nada de bom. Pelo contrário, o comunismo matou mais do que todas as guerras somadas, todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos somados. Se posicionou contra a fé em todos os momentos
né? Mas não contra a fé e simplesmente deixando esse espaço vago, mas apresentando o Estado como Deus, como o tutor da vida humana. Mas boa parte do insucesso desse sistema terrível se deve ao fato de que dentro do homem há o anseio, há o desejo pela prosperidade, há um desejo pelo belo, há um desejo por aquilo que é lindo, por aquilo que é bom, por aquilo que é abundante. E aí, claro, não se consegue conter todo um povo debaixo de uma miséria, de uma escravidão, de uma miséria em todos os sentidos. Nós temos o anseio, o desejo dentro de cada um de nós por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, por aquilo que é abundante, por aquilo que é próspero. Platão vai dizer que nós trazemos uma vaga lembrança do mundo das ideias, de onde nós viemos. E lá então nós estávamos familiarizados com tudo que tudo que há de bom, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso. E é por isso que nós trazemos para essa existência um anseio por aquilo que é bom e por aquilo que é maravilhoso. E é verdade, é verdade, é verdade, é verdade isso. O desejo de Deus para o homem é que o homem prospere. O Evangelho e a palavra de Deus é triunfalista e eu sou triunfalista. Para você ter uma ideia, até sobre a morte, Jesus triunfou. E Paulo vai dizer que onde está a morte, a sua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida. O Senhor, ele se sobrepôs à morte. Ele triunfou sobre a morte. E assim como ele triunfou, nós também triunfaremos sobre a morte. Tudo acaba com Deus triunfando sobre os seus inimigos. É assim que o Apocalipse é encerrado. Com Deus triunfando sobre os seus inimigos. Com Deus triunfando sobre os inimigos da verdade, da abundância, do êxito. Deus triunfando com todos os seus santos, todos aqueles que perseveraram sobre o mal. É assim que termina. É assim que termina. Jesus vai dizer que, falando um pouquinho de prosperidade ainda, Jesus vai dizer que não há aquele que não tenha perdido carro, casa, pai, mãe, família, que não receba neste tempo ainda 100 vezes mais daquilo que perdeu. Que há uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Todos os discípulos eram prósperos, não sentiam falta e necessidade de nada, porque coisas aconteciam. E aí nós passamos para um outro importante aspecto, que é o aspecto místico do Evangelho. Há uma guerra desgraçada sendo travada. Pessoas dizendo, por exemplo, em meio à pandemia, aonde está o triunfalismo agora? No mesmo lugar onde sempre esteve. Onde sempre esteve. Os propósitos de Deus seguem se cumprindo, seguem acontecendo, pessoas seguem prosperando, eu vejo isso todos os dias. Aonde está o triunfalismo? No mesmo lugar onde sempre esteve. Jesus segue triunfando, vencendo a morte, vencendo a enfermidade. Muitos foram acometidos e não venceram o vírus. Há um propósito maior para tudo isso. Mas o triunfalismo segue existindo, segue sendo verdadeiro, segue sendo real. Jesus já triunfou sobre a morte. Paulo vai dizer que o meu evangelho, o que eu prego, não prego, a minha pregação não se dá por palavras bonitas, maravilhosas, persuasivas, mas em demonstração do poder de Deus. O evangelho é um evangelho místico, e quando eu digo místico, eu estou dizendo que este evangelho é um evangelho místico no sentido de milagres, de inexplicáveis, de coisas inexplicáveis acontecendo. E é verdade, porque o mundo espiritual se sobrepõe ao mundo físico, ele rege o mundo físico. O Evangelho é o Evangelho, aliás, a palavra de Deus, o Novo Testamento todo é pautado nos milagres, nas coisas extraordinárias que acontecem, que aconteceram e que seguem acontecendo e que seguirão acontecendo. É assim, é assim. É assim, Paulo e Silas na prisão cantando, e é o terremoto destruindo todas as coisas e eles podendo sair livremente. É assim, é assim.
É assim com Ananias e Safira, não discernindo o momento que estavam vivendo ali, mentindo ao Espírito Santo, caindo mortos. É assim com Pedro, diante do coxo na Porta Formosa, se colocando de pé, sendo curado. É assim todos os milagres de Jesus. E o escritor do Evangelho vai dizer que se todos os milagres de Jesus fossem relatados, não haveria livro suficiente para comportar todos esses relatos. Então, você que está chegando aqui agora, a minha visão é uma só. Deus quer que o homem prospere e tem prosperidade para o homem. É vontade de Deus que o homem prospere. O Evangelho e a palavra de Deus é triunfalista, sim. E nós vamos viver de glória em glória e de vitória em vitória. E ainda que em algum momento nos encontremos com a morte, porque isso é um processo normal e natural, nós vamos poder dizer que nós guardamos a fé, completamos a carreira, combatemos o bom combate e vamos chegar diante da morte de cabeça erguida, sabendo onde está, ó morte, a tua vitória. Você não me venceu. Eu posso fechar os olhos aqui em perseguição, como Paulo e como os discípulos, mas imediatamente eu vou abrir os meus olhos e verei o meu rei face a face, e um dia nós estaremos aqui com ele para destruir em definitivo todas as obras do mal, porque ele vai triunfar sobre o mal e eu vou triunfar com ele. Por quê? Porque ele vai usar os meus pés para esmagar a Satanás. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Sim, é vontade de Deus que você prospere. Sim, é vontade de Deus que você triunfe. Sim, Ele tem milagres extraordinários para realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. Os meus olhos, olha, ninguém me contou não. Eu tenho uma vivência de 20 e tantos anos no Evangelho. Eu vi milhares, eu vi muitos milagres acontecerem. Eu vi muitos milagres acontecerem. Eu poderia contar aqui muitos. Meu Deus, Deus existe. Deus existe, é poderoso. Ele tem abundância, prosperidade para os seus filhos. Ele tem uma unção, um poder para que os seus filhos triunfem sobre o mal. Triunfem. Que tenham êxito sobre tudo aquilo que se opõe a eles. Ele, esse Deus Todo-Poderoso, tem poder para realizar milagres extraordinários. Por quê? Porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Nada há impossível para Deus. E Ele vai abrir os céus. Ele vai realizar coisas extraordinárias. Então, neste canal se trata de prosperidade. Neste canal se trata de triunfalismo mesmo, porque nós vamos triunfar sobre absolutamente todas as coisas. Porque com ele o nosso inimigo está vencido. Porque nele os nossos pés serão usados para pisar na cabeça da serpente. Porque com ele nós vamos comer coisas mortíferas e não teremos dano algum. Porque com ele nós vamos saltar muralhas. Porque com ele o mar vai se abrir. Porque se o mar não se abrir com ele, nós vamos andar sobre as águas. Ele quer fazer você prosperar, abundar, viver abundantemente. Ele quer fazer você triunfar sobre toda a malignidade. E ele quer derramar milagres extraordinários sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e convém que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Ele tem prosperidade, Ele tem abundância, Ele tem triunfo, uma unção de triunfo sobre a sua vida, para a sua vida. Então neste canal se trata de prosperidade, neste canal se trata de abundância, neste canal se trata de milagres. Neste canal se trata de coisas extraordinárias, porque o nosso Deus é extraordinário.
ok? Agora, tudo isso começa na mente. Tudo isso começa na mente. Nós somos formatados dia após dia. Nós somos ensinados de maneira errada dia após dia. E o tempo vai passando e nós vamos aí ficando cada vez mais presos a esses entendimentos errados, malditos, para prender o homem. Como aquela imagem em rede social de um cavalo muito forte, preso por uma corda, numa cadeira de plástico. Eu não sei se você já viu isso, já viu? Ele tem toda a força suficiente para sair daquilo, mas ele acredita que aquela corda e aquela cadeira de plástico são suficientes para prendê-lo. E por isso um cavalo tão forte, com uma força tão descomunal, um cavalo com uma força tão maior, a força do homem, fica preso a uma cadeira de plástico, porque ele acredita que aquela cadeira de plástico tem força suficiente para lhe prender. E assim estão os homens, acreditando em uma série de porcarias, uma série de teologias que de Deus não tem nada. É verdade que o mau comportamento daqueles que passaram a amar o dinheiro potencializou essas teologias todas aí, que querem inclusive transformar Jesus em um líder sindical, uma espécie de um líder miliciano, ou um líder de esquerda, um Che Guevara antigo. Um líder popular, e não é nada disso não, querido, não é nada disso não. Nada disso. E é por isso que eu quero convidar você a compartilhar comigo aqui no canal, a compartilhar deste canal comigo. Mande suas dúvidas, escreva o que você quiser. A prosperidade é de Deus, a abundância é de Deus, os milagres são de Deus, é propósito de Deus para o ser humano, é propósito de Deus para o ser humano que ele triunfe. Tudo começa na mente. Agora, o que é a mente? Eu estudei durante muito tempo biologia, anatomia, fisiologia, cinesiologia, fisiologia do exercício, e ninguém nunca me apresentou uma foto da mente. Nunca ninguém me apresentou uma imagem da mente. Sabe por quê? Porque a mente não existe. A mente não é algo palpável. Vá no Google agora e coloque mente. Você não vai achar uma imagem da mente. Você pode achar imagens de cérebro, mas o cérebro não é a mente. Porque a mente, ela não existe, ela é um conceito que não é algo concreto. A mente é um estado de consciência. A mente é um estado de consciência, de onde nós extraímos a nossa mentalidade, de onde nós extraímos o trilho ou os trilhos pelos quais nossa vida, nossa história passarão. Então, a mentalidade é extraída da mente. A mente é um estado de consciência. É um estado de consciência. De onde você extrai a sua mentalidade. Então, vamos lá. A maior parte das pessoas acredita que nós pensamos no cérebro. E nós não pensamos no cérebro. Nós pensamos com o cérebro, através do cérebro. Por quê? Porque os nossos sentidos estão trazendo informações a todo momento, desde a concepção, desde que a criança começa a se desenvolver no útero da mãe. Os nossos sentidos estão nos municiando de informação. Então, eu não penso no cérebro, eu penso com o cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele não é capaz de gerar pensamentos por si só. Se nós tivéssemos a possibilidade de desconectar os sentidos do cérebro, o cérebro por si só não produziria pensamento. Ele produz pensamento, ele produz entendimento a partir das experiências, a partir das informações que estão sendo trazidas a ele, das informações que estão sendo levadas a ele. É a partir disso que o cérebro começa a desenvolver, a criar conexões neurais, a estabelecer ali entendimentos do que é bom, do que é ruim. E de onde os meus sentidos vão extrair informação e percepções para trazer para o cérebro?
do meio que nós estamos. Então, a mente de onde nós extraímos a nossa mentalidade, o estado de consciência de onde nós extraímos a nossa mentalidade, ele está totalmente relacionado à nossa família, a questões familiares, a questões culturais, a questões regionais, a experiências que nós vivemos e que podemos interpretar como traumáticas ou não, experiências que causaram dor. Então perceba que o estado de consciência, as pessoas com quem eu mais convivo, as condições em que eu nasci e que eu me desenvolvi, tudo isso vai formando dentro de nós a nossa mentalidade, que é o trilho pelo qual a minha vida vai trilhar, vai avançar, vai ser conduzida. Ao contrário de carros que podem virar à direita, à esquerda, podem fazer um retorno ali mesmo onde estão, naquele ponto onde eles estão, um trem não. Um trem ele segue um trilho e ele vai seguir o trilho. Ele só vai andar onde trilhos existem. E assim é o ser humano. O ser humano só vai andar onde existem trilhos, para ele trilhar, para ele seguir. E estes trilhos são construídos a partir de coisas, de entendimentos, da mentalidade que nós vamos atraindo, que nós vamos extraindo da mente, do estado de consciência que nos rodeia. Então, se você nasceu numa família vegetariana e dentro de um contexto vegetariano, a tendência é que você seja também vegetariano. A maior parte das pessoas vai reproduzir exatamente aquilo que absorveram no meio. A mentalidade que extraíram da mente, do estado de consciência, é aquilo que elas vão reproduzir. A maior parte, 98% das pessoas vão reproduzir aquilo que lhes foi ensinado. Aquilo que lhe é familiar. 2% das pessoas não são, aqueles que reproduzem o que pegam, o que absorvem do estado de consciência, eles são os conformes. Agora, 2%, eles são os inconformes. São aqueles que vão ter uma atitude contrária a tudo aquilo que lhes é apresentado. São os do contra. São conhecidos como ovelhas negras. Porque são aqueles que destoam, são aqueles que têm um comportamento diferente dos demais irmãos, dos demais membros da família. Esses são os inconformes. Agora, se você não é um inconforme, esse estado de consciência só vai mudar em você se você tiver um forte impacto emocional. Se você alcançar a consciência de que existe mais, de que Deus tem mais, de que há alguma coisa melhor, de que não é possível que as coisas sejam daquele jeito, engessadas, que tenham que ser assim, que tenham que ser, a síndrome de Gabriela tem de ser seguida. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Não. Não. Então, quando você entende, ou por um forte impacto emocional, ou refletindo, tendo um encontro, percebendo, ampliando a perspectiva e alcançando a consciência de que não é possível que tudo isso seja só isso aqui, de que há algo maior, de que Deus tem mais para a sua vida em todos os aspectos dela, enquanto isso não acontecer, a maior parte das pessoas vai ficar presa dentro daquela bolha, que não é uma bolha que existe do lado de fora, é uma bolha que existe do lado de dentro. Por quê? Porque é o estado de consciência e a mente de onde elas extraíram a mentalidade, que elas adotaram para a vida dela e nem sabem por que adotaram. Acham que gostam, por exemplo, de comer, carne de porco. Mas não é verdade, é porque elas foram treinadas, porque até o paladar delas foi treinado. O que era comum elas comerem, a maior parte delas vai seguir comendo, vai seguir gostando. E aí tem memória afetiva, porque lembra da infância, lembra da reunião de família, lembra de quando encontrava os primos, os irmãos, mas fato é, vai estar ali vivendo a mesma coisa, reproduzindo as mesmas situações, as mesmas histórias, vivendo a mesma realidade. A maior parte das pessoas vai ser assim. E a maior parte das pessoas é conforme, não são inconformes. Os inconformes vão na contramão de tudo. Fala para ele A, ele vai para B.
ele vai para B. Agora, se a maior parte das pessoas são conformes, elas vão reproduzir o mesmo comportamento do meio. Elas vão ser fruto do meio que viveram, fruto do meio que nasceram, fruto do meio que se desenvolveram. E a partir dos 30 a 35 anos de idade, elas já têm um comportamento automatizado. 90% do comportamento de um ser humano adulto a partir dos 35 anos de idade já é automatizado. Então elas vão viver no ritmo hipnótico até o final da vida delas. Triste, não é? E é por isso que eu quero convidar você a se conectar nesse canal, a falar comigo, a acompanhar os vídeos. Eu vou produzir conteúdo que vai impactar a sua vida e que vai mudar a sua história. Vamos entender muitas coisas. E a primeira delas é o que é a mente. E a mente é um estado de consciência. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ele não estava dizendo nós temos o cérebro de Cristo. Óbvio que nós não temos o cérebro de Cristo. O que ele está querendo dizer é há um estado de consciência que você pode se conectar nele e extrair dele a sua mentalidade. Você pode se conectar a este estado de consciência, a essa mente. E você pode fazer um download. Você pode baixar deste estado de consciência a sua mentalidade e a sua vida ser completamente transformada, porque a sua mentalidade vai ser outra. A sua mentalidade vai ser outra. Eu quero encontrar você aqui no canal. Curta, comente, compartilhe. Vamos para cima. Água parada da dengue. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para nós. E nós vamos ser aqueles que seremos canal de uma grande transformação neste tempo. Um grande e último avivamento que está vindo sobre a terra. Antes da volta do rei. Porque o rei está voltando. O rei dos reis e senhor dos senhores. Eu aguardo você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande abraço e até mais.